Olá pessoal, professor Carlinhos da Maticar Vídeos Matemáticos. Essa é a primeira aula da playlist Função do Primeiro Grau, tá? Nessa aula eu vou estar trabalhando com vocês toda a teoria que considero importante para o estudo dessa função. Tudo bem? Então vem comigo, vamos lá para a nossa aula. Vamos lá então para a definição da função do primeiro grau, também conhecida como função polinomial do primeiro grau. Nós definimos como função do primeiro grau toda função de R para R definida por y igual a x mais b ou f de x igual a x mais b, com a e b, que são os coeficientes numéricos pertencentes aos reais, e o a, que é o coeficiente do x na função diferente de zero. Então, por que essa condição para o a? Tá? Porque como o termo a é o termo que acompanha o x na função, ele não pode ser zero, porque senão só vai sobrar o termo b, e o termo b é uma constante. Então, aí, se o a for igual a zero, o termo b seria a constante, então eu teria aqui, no caso, função constante e não função de primeiro grau. Tudo bem? Aqui eu estou colocando para vocês 3 exemplos de funções do primeiro grau. No primeiro exemplo, f de x igual a 2x menos 3. Então, observa que o termo a é igual a 2 e o termo b, que é a constante, igual a menos 3. Quando ela estiver completa, ou seja, os termos a e b diferente de zero, eu vou ter o que nós chamamos de uma função do primeiro grau afim. Tá? Um outro exemplo, f de x igual a x. Tá? Esta função ela é chamada de uma função do primeiro grau identidade. Por quê? Vamos observar aqui na função que o coeficiente do x é 1 e o termo b é igual a zero. Então, ela será chamada de identidade, quer dizer, o y igual a x. Quando o termo a, que é o coeficiente do x, for 1 e o termo b, que é a constante, for igual a zero. Então, a igual a 1, termo b igual a zero, essa função do primeiro grau será chamada de função do primeiro grau identidade. Observe um outro exemplo que nós podemos ter. f de x igual a menos 3x. Observa que o a, que é o coeficiente do x, é menos 3. E o termo b não tem. Então, o termo b é igual a zero. Então, olha, ela é chamada de uma função do primeiro grau linear quando o a for diferente de zero e diferente de 1. Então, observa que o a é igual a menos 3, é diferente de 0 e é diferente de 1. E o termo b foi igual a 0. Aí ela vai receber o nome de uma função do primeiro grau linear. Tudo bem? Então, olha, o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, tá? E nós vamos ter esses dois modelitos de gráfico. Aqui, neste primeiro modelo à esquerda, eu tenho uma reta com a inclinação para a direita, e neste modelo aqui da minha direita, eu tenho uma reta com a inclinação para a esquerda, tá? Olha, quando que eu vou ter, como gráfico, uma reta com a inclinação para a direita? Quando o coeficiente do x, que é o termo a, for maior que zero, tá? Ou seja, quando o a for positivo. Então, eu vou ter uma reta com a inclinação para a direita. Aí ela será classificada como crescente. Por quê? Porque quanto mais eu aumento o x aqui, vai aumentando o valor do y, tá? O segundo gráfico, que é uma reta com a inclinação para a esquerda. Como que eu vou saber quando eu vou ter uma reta com a inclinação para a esquerda? Quando o termo a, que é o coeficiente do x, for menor que zero, ou seja, quando ele for negativo. Aí é caso de função do primeiro grau decrescente. Por que decrescente? Gente, olha, nós vamos observar aqui no gráfico que quanto mais eu vou aumentando o x, mais vai diminuindo o valor do y. Por isso que ela acaba se classificando como sendo decrescente. Bem, pessoal, como o gráfico da função de primeiro grau é uma reta, para a construção deste gráfico, basta nós termos 2 pontos, porque tendo 2 pontos, define uma reta, não é isso? Então, o que eu faço? Atribuo 2 valores quaisquer reais para x, encontramos 2y correspondentes, marcamos esses pontos e traçamos a reta, ok? Então, seguindo aí.
Bem, zero ou raiz da função do primeiro grau, tá? Nós chamamos de zero ou raiz da função do primeiro grau aquele valor de x que anula a função. Por isso que tem o nome de zero. Olha, como que eu encontro então? Nós já vimos que a forma da função do primeiro grau é f de x igual a x mais b, tá? Então, para determinar a raiz, eu vou igualar a função a zero. Por que eu igualo a zero? Para poder encontrar o x que anula ela. Então, f de x igual a zero, vamos igualar então a x mais b igual a zero. Daqui eu vou tirar então que ax é igual a menos b, x é igual a menos b sobre a. Esta é a formulazinha para nós determinarmos a raiz da função do primeiro grau aí, tá? Menos o termo b, que é a constante, dividido pelo termo a, que é o coeficiente do x na função. Olha, graficamente, pessoal, a raiz vai indicar aonde a reta vai cortar o eixo x, tá? Então, é um ponto importante. Ou seja, a raiz é a abscissa do ponto onde a reta corta o eixo x. Tudo bem? Então, vamos pegar aqui um exemplo, né? Uma função qualquer, eu quero determinar a sua raiz. Vamos supor que eu tivesse aqui f de x igual a 3x mais 6. Como que eu vou determinar a raiz dessa função? O termo a aqui é igual a 3, o termo b é igual a 6. O a é o coeficiente do x, o b é a constante. Nós acabamos de definir que a raiz é menos o termo b, então seria menos, abro parênteses, 6 dividido por 3. Então, vai me dar quanto? Vai me dar menos 2, tá? Então, a raiz dessa função, ou o zero dessa função, é o menos 2. Observa que se eu pegar o menos 2 e substituir no lugar do x na função, o resultado dá zero lá. Substitui aqui no lugar do x. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 mais 6 dá zero, tá? Então, por isso que raiz também é chamado de zero de função. E reforçando mais uma vez, vai indicar aonde a reta vai cortar o eixo x, ou seja, é a abscissa do ponto onde a reta corta o eixo x. Ok? Então, vamos seguindo. Bem, pessoal, olha, a reta tem dois coeficientes importantes. Um é chamado coeficiente angular e o outro é chamado coeficiente linear da reta. O que é o coeficiente angular? É a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x medido no sentido anti-horário do eixo para a reta. Então, olha, seria a tangente, observa aqui no gráfico, deste ângulo alfa, medido do eixo x para a reta no sentido anti-horário. Eu tenho este ângulo alfa, a tangente deste ângulo é chamado de coeficiente angular. E a tangente deste ângulo dá exatamente o termo a, o coeficiente a da reta, da função de primeiro grau. O outro coeficiente é o linear. O linear indica a ordenada do ponto onde a reta corta o eixo y. Então, olha bem, aonde ela vai cortar o eixo y é chamado de coeficiente linear. A ordenada deste ponto, o y deste ponto, tá? Que vai dar exatamente o termo b da função. Ó. Nós conhecemos aqui que a função do primeiro grau, ela tem a forma f de x igual a x mais b. Então, olha, o termo a, que é o coeficiente do x, é o que nós chamamos de coeficiente angular, tá? Ele vai dar a tangente do ângulo que ela forma com o eixo x, medido do eixo para a reta, no sentido anti-horário, aqui, ó, este ângulo aqui, tangente deste ângulo.
E o linear é o termo B, tá? O termo B da função é chamado de coeficiente linear da reta. O que ele indica? Ele vai indicar a ordenada, ou seja, o y do ponto aonde a reta vai cortar o eixo y. Tudo bem? Então, lá, vamos pegar aqui como tivesse como exemplo essa função aí. F de x igual a x menos 2, ok? O termo A é igual a 1 e o termo B é igual a menos 2, tá? Então, o termo A, que é igual a 1, é chamado de coeficiente angular, ou seja, a tangente do ângulo que ela vai formar com o eixo x será igual a 1. Bem, qual o ângulo que tem a tangente igual a 1? 45 graus. Então, essa reta estaria formando com o eixo x um ângulo de 45 graus. Tá vendo? Importante ter conhecimento disso. E o coeficiente linear é o termo B, que no caso aqui é o menos 2. Este menos 2, o que ele vai indicar? Aonde a reta vai cortar o eixo y. Então, ela vai estar cortando o eixo y no ponto de ordenada menos 2, ou seja, no y igual a menos 2. Tudo bem? Seguindo aí então, gente. Bem, pessoal, olha, estudar o sinal de uma função, no caso aqui a função do primeiro grau, é determinarmos quais são os valores de x que tornam o y positivo, ou seja, o y maior que zero, quais são os valores de x que tornam o y negativo, ou seja, o y menor que zero, e qual o valor de x que vai tornar o y igual a zero, tá? Então, seria nós encontrarmos esses valores. No caso da função de primeiro grau, nós temos que considerar dois casos. O primeiro caso é quando eu tenho uma função do primeiro grau crescente, tá? Ou seja, quando o A é maior que zero. Nós temos que considerar os dois casos, quando ela é crescente, quando o coeficiente do x do termo A for maior que zero. Temos que considerar um segundo caso, quando ela for decrescente, ou seja, quando o A for menor que zero. Lembrando que o A é o coeficiente do x na função do primeiro grau, correto? Tá? Então, lembrando, né, que ela tem a forma f de x igual a x mais b. Bem, nós vimos aí anterior que quando eu tenho A maior que zero, eu tenho uma função do primeiro grau crescente, logo, seu gráfico terá a inclinação para a direita, né? E nós vimos aí também que aonde a reta corta o eixo x é a raiz da função, não é isso? Que é dado por quem? Por menos b sobre a. Então, observa que no caso dela sendo crescente, qualquer valor de x que estiver à direita da raiz torna o y positivo. Aí, observa que essa parte do gráfico está toda ela acima do eixo x. Então, se está toda ela acima do eixo x, é porque o meu y aqui é positivo, ou seja, o meu y é maior que zero. E observa que eu tenho a raiz, na raiz o meu y é igual a zero, né? Tá? No menos b sobre a, o meu y é igual a zero. Neste caso, à esquerda da raiz, qualquer valor de x que estiver à esquerda da raiz, observa que a parte do gráfico está abaixo do eixo x. Bem, parte do gráfico que está abaixo do eixo x é porque tem y negativo, tá? Então, à esquerda da raiz, eu vou ter o y menor que zero, tá? O meu y negativo. Então, quando ela for crescente, pessoal, sempre vai acontecer isto. Eu vou ter aqui o eixo x, né? Eu tenho o gráfico
que é uma reta com inclinação para a direita, tá? Aonde corta o eixo X é a raiz. Então, o que nós vamos observar? Que à direita da raiz, a parte do gráfico está acima do eixo X. Então, tem y positivo. À esquerda da raiz, tem y negativo. E na raiz, que é calculado como menos o termo b sobre a, o meu y será igual a zero. Tá? Então, toda vez que ela for crescente, à direita da raiz, y positivo. À esquerda da raiz, y negativo. Tá? No segundo caso, quando a é menor que zero, eu tenho uma função do primeiro grau decrescente. Logo, a inclinação da reta é para a esquerda. Então, nós teríamos esse tipo de gráfico aqui, ó, né? Aonde corta o eixo X é a raiz. Ó, tá aqui a raiz. A raiz torna o y igual a zero. Então, na raiz, eu vou ter o meu y igual a zero. Agora, o que acontece aqui? Observa que qualquer valor de x que está à direita da raiz, ou seja, qualquer valor de x que for maior que a raiz, tem a parte do gráfico abaixo do eixo x, ou seja, vai ter y negativo, vai ter y menor que zero. Qualquer valor de x que estiver à esquerda da raiz, ou seja, que for menor que a raiz, tem a parte do gráfico acima do eixo x. Então, aqui, olha, o meu y está sendo maior que zero, ou seja, o meu y está sendo positivo. E na raiz, lembrando que o meu y é igual a zero. Então, quando ela for decrescente, nós vamos ter sempre isso. Está aqui o eixo x, tá? Nós temos o gráfico, que é uma reta, no caso, uma reta decrescente, uma reta com a inclinação para a esquerda, né? Nós temos a raiz, que é o menos b sobre a. Observa que qualquer valor que estiver à direita da raiz terá y negativo, ou seja, qualquer x maior que a raiz vai tornar o y negativo. À esquerda da raiz, a parte do gráfico está acima do eixo x, então vai ter y positivo. Então, qualquer x que eu pegar e estiver à esquerda da raiz, vai tornar o meu y positivo. Então, para qualquer x menor que menos b sobre a, tá? Então, agora nós montamos aqui o que nós falamos, o quadrinho do estudo do sinal. Para o primeiro caso, o meu y será menor que zero, ou seja, onde o meu y é negativo, ele é negativo para qualquer x que estiver à esquerda do menos b sobre a. Então, para x menor que menos b sobre a. O meu y será igual a zero. Então, toda a função tem o seu valor igual a zero na raiz. Então, no x igual a menos b sobre a. Tá? E neste caso, o meu y será maior que zero, ou seja, o meu y será positivo se eu usar um valor para x à direita da raiz. Ou seja, se está à direita da raiz, então é maior que menos b sobre a. Tá? No segundo caso, o que eu tenho? Aonde que o meu y está sendo negativo? Aonde o meu y está sendo menor que zero. O meu y aqui está sendo menor que zero à direita do menos b sobre a. Então, é porque são valores de x maior que menos b sobre a. O meu y será igual a zero na raiz. Então, para x igual a menos b sobre a. Tá? E aonde o meu y está sendo maior que zero, ou seja, aonde que o meu y está sendo positivo. Nós vamos observar aqui pelo gráfico que o meu y está sendo positivo à esquerda do menos b sobre a. Se está à esquerda do menos b sobre a, porque são valores menores que menos b sobre a. Então, para x menor que menos b sobre a. Tá? Então, nós vamos ter sempre isso aqui como padrão.
Se for crescente, à direita da raiz o y é positivo, à esquerda da raiz o y é negativo. Se ela for decrescente, à direita da raiz o y terá valores negativos, à esquerda da raiz o y terá valores positivos. Ok? Então, olha, finalizando, estudar o sinal da função é encontrar quais são os valores de x que tornam o y positivo, ou seja, o y maior que zero. Quais são os valores de x que tornam o y negativo, ou seja, o y menor que zero. E quais são os valores de x que tornam o y igual a zero. Tudo bem? Então tá aí, gente, olha, né? Eu fiz um resumo para vocês nessa aula de tudo que é importante de teoria, né, que eu considero importante de teoria sobre função do primeiro grau, tá? Bem, já na nossa segunda aula, nós já vamos começar a resolver exercícios, tá? Aplicando toda esta teoria que nós vimos nessa aula. Tudo bem? Olha, qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los, tá? E se gostou da aula, não esqueça de dar um likezinho lá, ok? Então, gente, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!